Segunda Samuel 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprará e criará. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então, Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então, veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã. E este chamou o seu nome Jedidias, por amor do Senhor. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então, mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então, ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo.
E, trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. 2 Samuel 13. Amnon ama Tamar e comete incesto. E aconteceu, depois disso, que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon, até adoecer, por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia, aos olhos de Amnon, dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então, lhe disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama, e finge-te doente. E, quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha, e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E, vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou, então, Davi a casa, a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa, e a amassou. E fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer. E disse Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então, disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E, chegando-lhes, para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque, aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te. E, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amnon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Amnon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele. Porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então, disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E, instando Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon, então o matareis. Não temais. Porventura, não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram, e montaram cada um no seu mulo, e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então, o rei se levantou, e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra. Da mesma maneira todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã.
não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo, morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu. E o jovem que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou. E eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então, disse Jonadab ao rei, eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram, e levantaram a sua voz, e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai, depois, volta para Jerusalém. Assim, Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim, Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então, tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. 2 Samuel 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia, e disse-lhe, ora, finge que estás de luto, veste vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou, e disse, salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei, que tens? E disse ela, na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram, dá-nos aquele que feriu a seu irmão para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim, apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher, vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei, a injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai. E o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei, quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela, ora, lembre-se o rei do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então, disse ele, vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então, disse a mulher, peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele, fala. E disse a mulher, por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E, se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva, falarei, pois, ao rei. Porventura, fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor, teu Deus, será contigo. Então, respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher, ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse, vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para que eu virasse a forma deste negócio, Joabe, teu servo, fez isso. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então, o rei disse a Joabe, eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então, Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou, e o agradeceu ao rei, e disse,
Hoje, conheceu teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E, quando tosqueava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim, ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe, para o enviar ao rei. Porém não quis vir a ele. E enviou ainda segunda vez, e, contudo, não quis vir. Então, disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então, Joabe se levantou, e veio a Absalão, em casa, e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim de Jesur, melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei. E, se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então, entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então, chamou a Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão.